Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse encontro para a gente conversar mais sobre o livro Poder do Subconsciente. A transmissão está sendo feita aqui pelo YouTube e também pelo Instagram, beleza? Se você não sabe ainda, aí especialmente o pessoal que for chegando aí do Instagram, porque eu sempre reforço isso. Aqui no YouTube você entra, você já sabe do que se trata, já tem o nome aí no vídeo. Aqui no Instagram, muitas vezes você não sabe do que se trata. Então, a gente está fazendo, nesse período aí de quarentena, eu me comprometi a fazer um estudo completo do livro O Poder do Subconsciente junto com vocês. São 20 capítulos, a gente está no capítulo 18, beleza? Então, faltando 3 capítulos hoje, nosso encontro de hoje, mais 2 dias a gente fecha o estudo aqui do livro, certo? Deixa eu ver se está tudo bem aqui no YouTube. Quem for chegando aí aqui no Instagram, dá um joinha se estiver tudo ok. Aqui no YouTube, coloca aí também para mim se tá ok, por favor, o áudio e o vídeo. Especialmente aqui no YouTube, onde fica a gravação, é sempre preciso ficar atento aqui com relação ao áudio e o vídeo, especialmente aqui. Então, enquanto ninguém faz algum comentário aqui, esse capítulo, tem o título Como o Subconsciente Elimina Bloqueios Mentais, tá? Então, sobre o que eu vou falar aqui? O que é esse bloqueio mental que fala? É basicamente assim, olha, quando você quer fazer uma coisa, quando você quer muitas vezes vencer um mau hábito e não consegue, Você quer vencer um mau hábito, você quer deixar de fazer alguma coisa e não consegue, ou você quer fazer uma coisa e não consegue. Muitas das vezes existe um bloqueio mental ali. Então aqui vai falar como usar o poder do subconsciente para eliminar bloqueios. E aqui vai falar, vai mostrar um exemplo aqui relacionado a bebida alcoólica, se não me engano, é isso mesmo. O vício era de bebida alcoólica. Então, você vai perceber como que o que vai ser falado aqui funciona para absolutamente qualquer hábito ruim que você quiser mudar. Beleza? O pessoal já está dando feedback aqui, que está tudo ótimo. Maravilha, então. Vamos começar aqui. Só lembrando para quem não está acompanhando desde o início aqui, isso não é uma leitura, Eu pego aqui alguns trechos principais e a gente conversa em cima deles, beleza? Então, olha só. Pegando aqui do começo, olha. O que podemos fazer quando enfrentamos uma situação difícil e não vemos uma solução clara para ela? A solução está no problema. Toda pergunta implica sua própria resposta. A inteligência infinita existente na mente subconsciente tudo sabe e tudo vê. Ela sabe a resposta e a está revelando a você neste momento. Mas você tem que escutá-la. Tem que seguir com total confiança as instruções que ela lhe dá. Uma vez que adote essa nova atitude mental de que a inteligência criadora existente em você lhe está trazendo uma boa solução, você encontra a resposta que espera. Pode confiar em que essa atitude trará ordem, paz e sentido em todas as iniciativas. Então, importante. Ontem estava tendo um encontro com o pessoal do meu grupo de mentoria, no Águias, e eu estava falando com eles sobre isso, sobre escutar, Muitas vezes a gente aplica tudo que está falando aqui no vídeo, mas aí a parte do escutar é o quê? É você, quando você sente o que é preciso fazer, quando você sente o que é preciso agir, é você efetivamente fazer aquilo. Não é só ficar no mundo da lua. Não, o escutar está incluído ação aqui também. Vamos pegar esse exemplo, aqui dá um exemplo completo de como você se livrar de qualquer hábito ruim, de se livrar de qualquer bloqueio mental. Olha só, como ele eliminou um mau hábito. Ao me procurar, Bob estava quase em desespero. Ele dizia, perdi o emprego, a esposa e a filha para a bebida. Minha mulher não quer falar comigo, nem ao telefone. Não deixa que eu veja minha filha. Não sei o que fazer. E aí ele perguntou, você tentou parar de beber? E ele disse, claro que tentei. Um bocado de vezes. E parei também durante algum tempo. Mas depois voltava aquela ânsia incontrolável e quando menos esperava, caía novamente no vício. É horrível. Então,
isso aqui, olha, especialmente para quem tem dificuldade com isso, questão de cigarro, coisa assim do tipo, presta bastante atenção aqui, olha. Vezes sem conta, esse infeliz havia passado por essas experiências, né? Então, por essas experiências. Então, o Joseph Murphy falando aqui do Bob, no caso. Deu-se conta de que seu vício havia se transformado em hábito e reconheceu que tinha que mudá-lo e substituí-lo por outro. O esforço contínuo para controlar a ânsia de beber, porém, tornava as coisas ainda piores. Os fracassos repetidos convenceram-no de que ele era um caso perdido e impotente para controlar a ânsia ou obsessão. A ideia de impotência funcionava como uma sugestão fortíssima no subconsciente e lhe agravava a fraqueza, transformando-lhe a vida em uma sucessão de fracassos. Ensinei-lhe a harmonizar as funções da mente consciente e subconsciente. Quando as duas cooperam, torna-se realidade a ideia ou o desejo implantado no subconsciente. A mente racional de Bob aceitou que, se o velho caminho ou sulco do hábito havia lhe criado problemas, ele poderia conscientemente abrir um novo caminho para se livrar do vício e adquirir sobriedade e paz de espírito. Convenceu-se também de que, embora o hábito destrutivo tivesse tornado automático, ele o adquirira por uma ação consciente. Compreendeu que, se fora condicionado negativamente, poderia também sê-lo positivamente. Como resultado, não pensou mais que era impotente para vencer o vício. Compreendeu claramente que não havia outro obstáculo à sua cura que o seu próprio pensamento. Por conseguinte, essa não era a hora de fazer um grande esforço ou aplicar coerção mental a si mesmo. Então, olha só, a primeira coisa aqui, né? A primeira coisa quando você vai vencer um hábito ruim, você precisa fazer esse desbloqueio da sua mente. Qual que é a primeira coisa? A pessoa tem que entender como as coisas funcionam. É claro, né? A primeira coisa é querer. Tem gente que, por exemplo, nesse caso aqui de bebida, a pessoa às vezes quer continuar, e aí não tem como. Mas não, ela quer. Segundo passo, ela tem que entender o porquê. Ela tem que entender o porquê. Por que eu tento parar de beber e não consigo? Por que eu tento parar de fumar e não consigo? Por que eu tento... Por quê? E o porquê é o quê? Como falou que existe, ele fala aqui sulco, né? Como se fosse um suco, ou seja, existe uma coisa na mente ali da pessoa, né? Que faz com que aquele ato, mesmo sendo ruim, ele traga uma associação positiva ali de alguma forma, né? Ele traga alguma associação positiva. Isso aí, assim, a gente já conversou sobre isso nos capítulos anteriores, tá? Então, se você quiser, estude mais sobre isso, né? Assiste os vídeos anteriores para entender melhor sobre isso, do porquê das coisas. Mas, basicamente, o que ele está querendo dizer é isso. Qual que é o primeiro passo? Entender. E aí, nesse estudo que a gente está fazendo aqui, a primeira coisa que você precisa é entender. Por que pensa qualquer coisa aí que você... Né? Por que XYZ? Tá aqui. Então, se a pessoa quiser fazer uma mudança, por que disso também, né? Porque às vezes, por exemplo, nessa questão aqui de vício, mas isso aí é hereditário. Mas isso aí é não sei o quê. Pode até ser, mas pensamento. Se tiver uma mudança de pensamento, as coisas mudam. E aí, beleza, aqui no final ele falou, olha, mas essa não era a hora de fazer um grande esforço, né? E aí já entra também, já é contra o paradigma que muitas pessoas têm, né? Mas ele não está se esforçando o suficiente. Vamos pegar esse exemplo aqui, né? Ele não está se esforçando o suficiente para parar de beber. Será que é o esforço mesmo? Continuando, olha, o poder da imagem mental. Bob iniciou a prática de relaxar o corpo e entrar em um estado sonolento, meditativo. Em seguida, pintou na mente o quadro do resultado desejado. Sabendo que a mente subconsciente poderia concretizá-lo da maneira mais fácil possível. Imaginou a filha dando-lhe um abraço de boas-vindas e dizendo: "Oi, papai, que bom ver você novamente em casa." Todos os dias, sistematicamente, sentava-se e meditava dessa maneira. Quando a atenção divagava, formou o hábito de rever o quadro mental da filha, o sorriso e a cena do lar tornado alegre pela voz da garota. Tudo isso lhe provocou um recondicionamento mental. Era um processo gradual.
Ele persistiu, perseverou, sabendo que mais cedo ou mais tarde criaria um novo padrão de hábito no subconsciente. Eu lhe disse que poderia comparar a mente consciente a uma câmera fotográfica, servindo o subconsciente como um filme sensível, no qual ele registrava e gravava a imagem. A explicação causou-lhe profunda impressão. Seu único objetivo passou a ser o de gravar firmemente a imagem na mente e ali mesmo revelá-la. Filmes são revelados no escuro, de igual maneira, fotos mentais são reveladas na câmera escura da mente subconsciente. Então, isso aqui já foi passado também nos capítulos anteriores. Aqui, a única diferença, vai mudando um capítulo, muda outro, muda um capítulo. A única diferença é a aplicação, a forma de aplicar, né, para algum problema específico, mas o princípio é sempre o mesmo. Nesse caso aqui, qual foi o princípio? Né? Qual foi o princípio aqui? Ele colocou na cabeça dele qual que seria a imagem que representaria que aquilo já tivesse acontecido. Então, no caso aqui, era ouvir a filha dele falando isso. Oi, papai, que bom ver você novamente em casa. Dando ele boas-vindas. Então, ele imaginou, cara, quando isso aqui que eu quero acontecer, é essa imagem que eu vou ver. Então, qual que foi aqui o trabalho dele? Gravar essa imagem na mente. Ele visualizar isso o máximo que podia. Continuando. Atenção concentrada. Bob compreendeu que a mente consciente funcionava como uma câmera e, portanto, não recorria a qualquer esforço. Não recorria a qualquer esforço. Pensa nisso. Quantas vezes, pode ser que você já passou por isso na sua família, pode ser que você passe por alguma coisa desse tipo de não conseguir falar, poxa, você não está se esforçando o suficiente. Não é esforço. Não é esforço. Não travava qualquer luta mental. Tranquilamente ajustava os pensamentos e focalizava a atenção na cena diante de seus olhos mentais, até identificar-se gradualmente com ela. Deixou-se absorver por essa atmosfera, projetando com frequência o filme na mente. Não havia a menor dúvida de que ocorreria a cura. Quando sentia a tentação de beber, mudava o foco da imaginação de farras de bebida para a sensação de estar em casa com a família. Teve sucesso porque esperou confiantemente viver o filme que revelava na mente. Hoje ele é abstêmio, né? Não bebe mais, está reintegrado na família e tem uma carreira bem-sucedida e felicidade radiante. Então, aplicando aqui qualquer coisa que você queira fazer e não esteja conseguindo, nossa, eu não tenho força o suficiente para isso. Qualquer força que você precisa ter é a força de imaginar o resultado já alcançado e trazer isso para sua mente constantemente. É isso. E aí tem isso, mas tem também a parte aqui, né, que eu falei com você aqui no início, que é aqui, ó. Quanto você quer realmente o que quer? Quanto você quer realmente o que quer? Olha essa parte. Conta-se que um jovem perguntou a Sócrates como poderia obter sabedoria. Vem comigo, respondeu Sócrates. O filósofo levou-o até um rio e empurrou a cabeça dele na água. Manteve-a nessa posição até que o rapaz começou a lutar para respirar. Nesse momento, ele o soltou. Quando o rapaz voltou à calma, Sócrates lhe perguntou: o que foi que desejou acima de tudo quando estava com a cabeça dentro da água? Eu queria ar, respondeu o rapaz. Sócrates inclinou lentamente a cabeça, num gesto de concordância. Quando você quiser sabedoria, tanto quanto quis ar quando a cabeça estava sob a água, você a terá. Eu gosto bastante dessa, eu já ouvi várias vezes essa história, né? Quando você quiser sabedoria, o quanto que você queria respirar quando estava ali, você vai ter. Então, aí continua. Da mesma forma, quando você sente um desejo forte, sincero de eliminar certo bloqueio na vida, chega à conclusão clara de que há uma maneira de fazer isso e confiantemente decide que esse é o curso que você deseja, nesse momento a vitória e o triunfo estão garantidos. Se você quer realmente paz de espírito e calma interior, você os terá. Não importa como injustamente o trataram, como o chefe foi injusto ou
ou que descobriu que alguém é realmente um patife. Nada disso fará diferença para você quando despertar para seus poderes mentais e espirituais. Você sabe o que quer e se recusa terminantemente a permitir que os ladrões, os pensamentos de ódio, raiva, hostilidade e má vontade roubem sua paz, harmonia, saúde e felicidade. Logo que formar o hábito de identificar imediatamente seus pensamentos com o objetivo que tem na vida, você deixará de ser perturbado por pessoas, condições, notícias e eventos. Seu objetivo será paz, saúde, inspiração, harmonia e prosperidade. Sinta nesse instante um rio de paz fluindo por você. Seu pensamento é o poder imaterial e invisível e você resolveu aceitar que ele o abençoe, inspire e lhe conceda a paz. Então, assim, gente, tem mais partes aqui que a gente poderia conversar, mas só vai reforçar isso que já foi falado. Então, vamos ficar por aqui mesmo. Então, o que é preciso você gravar? Primeira coisa, pegue o resultado que você quer, crie aí. Existem várias formas, tá? E aí no capítulo, não sei se foi no capítulo 6 aqui, que fala técnicas práticas de cura mental. Falou várias. Falou, né, da visualização, que foi o que ele fez, de filme mental, afirmações, enfim. Para qualquer coisa, aí se aplicando a isso daqui, maus hábitos. Como que seria depois que você se livrasse desse hábito? Então, exemplo, olha só como que isso aqui é. Vamos trazer para uma coisa mais real. Tem gente que quer, por exemplo, passar em concurso, né? Só que não consegue, você fala, cara, minha mente, nossa, eu não consigo, eu não estudo, não sei o quê. Sinta, imagine você estudando. Como que seria se você vencesse a procrastinação ou qualquer outra coisa que for e conseguisse fazer? Como que seria? Imagine isso acontecendo. Gente, isso serve para coisas mais sérias, vamos falar assim, como é o caso de um vício, e serve para coisas práticas da vida, como isso que eu estou falando aqui para você. Tá? Então, visualize o resultado. Mas, para isso, é claro, é preciso ter isso daqui. O quanto você realmente quer. Se você tiver um desejo ardente aí, sim. Mas se aquilo que você quiser fazer, né? Eu tenho um bloqueio para fazer alguma coisa, mas se aquilo que você quiser fazer não for uma coisa que realmente tenha um desejo forte, aí realmente vai ficar complicado. Tá certo? Bom, antepenúltimo capítulo. Amanhã, às 3 da tarde, estaremos aqui para conversarmos sobre como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Beleza? Foi ótimo estar aqui com vocês. Espero vocês aqui novamente. Quem tiver, vocês que estão ao vivo aqui, especialmente, se você estiver assistindo a gravação também, espero que tenha sido bem útil aqui para você.